Existem condomínios de luxo, condomínios onde vive a família, ou vivia, ou sabe lá, diversas relações, a família do nosso atual presidente da República. Talvez o fenômeno mais evidente com relação a isso no Brasil sejam, pelo menos do ponto de vista da imprensa, as tais das milícias. Olá amigos, olá pessoal, estamos aqui de volta para a gente continuar nossa discussão sobre geografia. E hoje vamos ter uma espécie de dose dupla, porque no final das contas, dentro de meia hora aproximadamente, a partir do lançamento desse vídeo, nós vamos ter aí uma live cujo título é Por uma Gestão Democrática da Educação. Experiências, retrocessos e avanços. Vocês vão, na própria página aí do canal do YouTube, vocês vão encontrar o cartaz e a possibilidade de acessar isso pelo nosso próprio canal, né? Existem, portanto, dois canais aí, um que está no cartaz e o outro é o nosso próprio que vai entrar no ar aí às 19 horas exatamente. Vamos ter a companhia aqui de duas pedagogas, a Camila, que é pesquisadora na área de políticas educacionais, e a Geise, que é militante nessa área de educação do movimento do Sem Terra, e é pedagoga também, e mestre em educação. Nós três aqui vamos trocar ideias, não é, dentro deste caldeirão de problemas que é a política educacional brasileira quem sabe podemos aqui refletir sobre alguns encaminhamentos do ponto de vista político, encaminhamentos que talvez possa nos permitir avançar minimamente em meio a este lodaçal, né, que vai se formando desde muitas décadas e que vai se consolidando muito mais do que se resolvendo. De qualquer maneira, o nosso debate de hoje ele tem por origem uma outra live. Há algum mês e meio aproximadamente, eu fiz parte aqui, fui convidado para fazer parte de uma discussão lá no Uruguai, claro, por vias internéticas, num seminário sobre educação. E nesse momento fizemos uma proposta no sentido de refletir sobre o ensino da geografia de um ponto de vista bem clássico, que é a ideia de se ensinar geografia nas escolas urbanas do século XVIII, XIX, XX, XXI, com o objetivo de se consolidar uma ideia de Estado, uma ideia de ordem do território que está diretamente associada à própria formação territorial do capitalismo. Muito bem. Por outro lado, então, no meio desse debate, o que a gente propôs é que os povos, nas suas identidades, nos seus pequenos blocos, nos seus bairros, nas suas quadras, nas suas aldeias, nas suas tribos, nas suas identidades, nas suas torcidas de futebol e etc. e tal, que nós passaríamos ou deveríamos passar a produzir o nosso discurso geográfico, a nossa cartografia, o nosso autorreconhecimento, e nesse sentido, então, conseguir construir os nossos mapas no sentido de permitir que a gente possa se apropriar do conhecimento necessário para refletir sobre a diversidade de relações nas quais nós estamos inseridos, a maneira como nos localizamos em meio a tudo isso, quer dizer, essa ideia de lugar, essa ideia de geografia, como um fundamento de autorreconhecimento. Muito bem, foi essa a discussão e a partir daí então vou iniciar hoje o primeiro vídeo no sentido de desenvolver melhor esse tipo de ideia, não é? Quer dizer, alguma coisa que possa nos permitir então refletir sobre o uso da geografia, não só do ponto de vista oficial ou oficioso, não só do ponto de vista das classes dominantes, mas uma geografia que possa, de alguma maneira, de fato servir, do ponto de vista político, para que as comunidades, as identidades étnicas,
os diferentes interesses e grupos e etc. e tal se reconheçam dentro do mundo e que, portanto, o que nós chamaríamos genericamente aqui, é uma categoria bastante difusa, que acho melhor não usar com muita frequência, que essas tais das classes dominadas ou alguma coisa parecida com isso. Melhor mesmo é que a gente trabalhasse melhor nessa identificação, mas não é o caso agora. Então, que a gente pudesse, então, como trabalhadores, como excluídos de alguma maneira, por algum motivo, que a gente pudesse construir perguntas e respostas do ponto de vista da geografia. Porque, no final das contas, precisamos construir mapas que nos mostrem os caminhos que devemos percorrer para construir uma sociedade diferente dessa no qual nós estamos inseridos e que, de uma maneira ou de outra, independentemente do nosso desejo ou vontade, nós fazemos com que ela se reproduza cotidianamente. E, portanto, não se trata de uma superação tão simples e, se trata, na verdade, de se aproveitar das contradições internas que ela mesma produz. Mas isso vamos deixar passo a passo, porque senão vamos conversar tudo de uma vez só e isso, acaba ficando incompreensível. Acho que o primeiro ponto dessa nossa reflexão está diretamente relacionado à ideia de quem é que faz perguntas geográficas, quem são os perguntadores e quais são as suas respostas. Isso porque, de uma maneira ou de outra, nós temos alguma clareza sobre isso, de que diferentes interesses, ao olhar o mundo sobre diferentes perspectivas, com diferentes objetivos, olham a mesma paisagem, identificam talvez os mesmos elementos, mas sem dúvida nenhuma constroem perguntas e daí se desdobram respostas que não são as mesmas. Já fizemos várias vezes esse tipo de alegoria, né, tentando imaginar então como que um montanhista, um promotor de turismo, um proprietário de uma mineradora e seja lá quem for, um criador de ovelhas ou de cavalos, ou seja o que for, de frente para uma montanha. Não? Quer dizer, a montanha é a montanha, não haverá diferença entre a imagem que cada um deles observa, mas as perguntas que cada um faz. Alguns têm um sentido de identificar caminhos, outros como organizar, então, para explorar a necessidade que as pessoas têm de subir montanhas, outros têm a necessidade de derrubar aquela montanha para tirar de lá o ferro ou mineral, porventura ali exista. E os criadores e assim por diante. Temos então uma realidade do mundo que é demandada por um conjunto de interesses que é muito diversificado. Então nós não podemos, na verdade, simplesmente dizer que existe uma resposta única, porque não existe um sujeito único. Nesse sentido, o que nós podemos, a princípio, afirmar é que nós temos aí pessoas que vivem as contradições de pertencerem a uma sociedade ou a um grupo indígena dentro do Brasil, por exemplo, ou vivem a condição de pertencerem a uma comunidade ou uma favela no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Goiás, em Goiânia, né, no caso, em Brasília, Porto Alegre e tantos outros lugares onde esse fenômeno se reproduz dentro do Brasil, ou então, são quilombolas, ou então são, sabe-se lá, são pessoas que vivem dentro de condomínios de classe média, cercados até com arame eletrificado para evitar que a pobreza os assalte, não é? Existe também existem condomínios de luxo, condomínios onde vive a família, ou vivia, ou sabe lá, diversas relações, a família do nosso atual presidente da República. Mas existe ainda outros, existem lugares onde quem vive são os grandes financiadores ou
copartícipes dentro das bolsas de valores das grandes empresas, de grandes bancos, são o presidente do banco X, do banco Y, do banco Z, ou então da indústria de automóveis, ou seja lá, bom, muita gente existe nesse mundo em diferentes posições, com diferentes interesses e diferentes perspectivas. Não há dúvida que para cada um deles a geografia do mundo tem sentidos muito diferentes. Para uns, a diferença de 30, 40 quilômetros entre o seu lugar de moradia e o lugar de trabalho é praticamente nada, ele vai de helicóptero. Para outros, 10 ou 15 quilômetros é quase que um dia, uma parte considerável do dia no deslocamento de quem fica pendurado do lado de fora de um ônibus, andando pela madrugada paulistana até sair de casa, chegar ao trabalho e depois à noite sair do trabalho e voltar para casa. Então uma parte considerável da energia está aí nesse esquema maluco, né, que envolve a especialização territorial, que diferencia claramente o lugar do trabalho do lugar da moradia. Então, nesse sentido, as geografias que nós podemos imaginar são muitas. Porque, no final das contas, quando nós pensamos o mundo do ponto de vista das suas identidades, existe para cada um de nós os lugares onde nos incluímos, que nos pertence ou que pertencemos a eles, e existe para cada um de nós os lugares onde estamos excluídos, onde não pertencemos, onde é extremamente arriscado se chegar, se aproximar, viver, conviver, participar. Nesse sentido, acho que, de alguma maneira, talvez o fenômeno mais evidente com relação a isso no Brasil sejam, pelo menos do ponto de vista da imprensa, as tais das milícias. Mas não é só, não é? Quer dizer, na verdade, os conflitos e os processos de apropriação de mercadorias, de territórios, da capacidade, da possibilidade de morar, do monopólio que se tem sobre a necessidade das pessoas de ter um lugar para morar, por exemplo, o que movimenta, então, determinadas lideranças políticas no Brasil, como o próprio Boulos, por exemplo, uma liderança nessa área do movimento do sem-teto e tal. Então, cada um desses personagens, nós, individualmente, cada uma dessas lideranças ou pessoas mais ou menos reconhecidas dentro da nossa sociedade, farão necessariamente mapas dessa sociedade que não são os mesmos, não é? Porque não buscam os mesmos interesses, não buscam as mesmas questões e vão buscar, portanto, construir para si próprio uma resposta do lugar em que estão. Então, cada um de nós nos perguntamos em que lugar estamos e cada um de nós vamos, então, produzindo respostas que não são as mesmas. Isto porque não somos as mesmas pessoas, porque não pertencemos aos mesmos processos, porque se estamos em conjunto dentro de um processo único, não estamos no mesmo lugar desta mesma situação, desta mesma relação. Então, do ponto de vista da individualidade, do ponto de vista das identidades mais ou menos coletivas, da ideia de família, da ideia de religiosidade, da ideia de pertencer a esse ou aquele culto, de pertencer a esse ou aquele torcida de futebol, de pertencer a essa ou aquela empresa, ser funcionário, não ser funcionário, de pertencer ao grupo de desempregados, ao grupo dos sem-tetos, de viver, então, na rua pedindo pela ajuda das pessoas e dormir pelas calçadas e recolher, então, as sobras das lojas que deverão ser vendidos então para reciclagem, esse tipo de coisa toda que envolve uma complexidade imensa de pessoas, de situações, de gente que vai para o semáforo fazer malabarismo, gente, de todos os tipos, artistas, gente, nós existimos numa diversidade que, se não é infinita, pelo menos é impossível de ser listada, né, no mínimo.
Então, nesse sentido, é dentro dessa diversidade que se constitui, então, a geograficidade de 7 bilhões de pessoas. E é nesse sentido, então, que a percepção de tudo isso nos faz da nossa individualidade a possibilidade de se reconhecer nas múltiplas relações que a nossa cartografia pessoal pode identificar, faz dessa condição a possibilidade de reconhecer os diferentes que fazem parte, que se entrecruzam conosco, não só no sentido de uma participação colaborativa e positiva, mas também no sentido do impedimento, no sentido do bloqueio, no sentido de nos deixar na marginalidade e assim por diante. Construir este mapa como indivíduo e construir este mapa como um coletivo, dizer então, reunir pessoas, discutir o que é que falta, onde é que eu quero ir e onde as outras pessoas querem ir e onde que elas se reconhecem e dizem que estão. Então, nesse sentido, este é um exercício geográfico que, sem dúvida nenhuma, deve superar ou deve nos dar outras condições do outro exercício geográfico que foi necessário para a construção da sociedade capitalista no formato urbano industrial que nós conhecemos hoje. Porque, como nós sabemos, já discutimos isso algumas vezes, há uma dificuldade muito grande, pelo menos a partir do século XVII e XVIII, de que as pessoas, recém-expulsas do campo, não é? E chegando à cidade, tentando arrumar aí empregos ou viver a miséria desse processo de exclusão, de violência e tudo mais, não é? Onde, segundo consta, se um indivíduo, depois de expulso da terra, ele fosse pego 2 ou 3 vezes, fosse pego pela polícia 2 ou 3 vezes sem ter emprego, ele teria a sua orelha cortada, seria chicoteado na rua, seria vendido como escravo dentro da própria Europa, e assim sucessivamente. Então, nesse sentido, tudo isso vai construindo a ideia de ser necessário que as pessoas se adaptem à vida urbana, ao mundo da fábrica, ao mundo da mercadoria, ao mundo da moeda, à mistificação generalizada que dá sentido e faz com que o capitalismo funcione. Então, nesse sentido, uma das questões fundamentais é a existência da escola, e uma das questões fundamentais da existência da escola é ensinar as pessoas que o país delas existe. Não é? Porque as pessoas não sabem disso. Aliás, é muito simples de a gente observar o que acontece no Brasil. Nós temos uma noção desses 8 milhões e mais de 500 mil quilômetros quadrados, mas não fazemos ideia muito clara, ou pelo menos não temos a presença, nenhum tipo de identidade direta com as pessoas que, por viverem em Roraima, desconhece como é a vida em São Paulo, ou por viver em São Paulo, desconhece como é que é a vida em Campo Grande, e assim por diante. Então, nesse sentido, a ideia de identidade, de que somos brasileiros, de que tudo isso nos pertence, que, portanto, índio fora e, quilombola mais fora ainda, e, essas coisas todas que faz parte do nosso imaginário e que está contido no fato de que o nosso mapa do Brasil, por exemplo, só consta as leituras da sociedade no sentido em que ela foi construída para ser Brasil, para existir a brasilidade, para que nós possamos nos considerar como brasileiros e assim por diante. Então, a revolução necessária de tudo isto é uma reflexão que passa necessariamente também pela escola, pela possibilidade, então, de se refletir as diferentes geograficidades que envolvem a vida dos nossos alunos, a nossa vida, assim como um exercício que deve ser feito por famílias, por grupos de bairro, por grupos de trabalhadores, por sindicatos, e etc, e etc, e etc. Teremos, e, claro, é uma perspectiva de rever, portanto, a ideia de que a geografia é somente um mapa que aparece e é produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou então pelas universidades e pelos grupos de cartógrafos que fazem a cartografia brasileira, porque, de alguma maneira,
Bom, existem muitas pessoas, muitos interesses, muitas geograficidades, e este é o embate que está colocado, no final das contas, em nome disso que a gente chama de poder político. Poder político porque é o poder da gestão de como as pessoas vivem, de como querem viver, como vão, na verdade, se realizar enquanto pessoas nesse mundo. Voltaremos ainda nos próximos vídeos dar continuidade a esse tema que me parece bastante instigante e interessante para que a gente possa conversar. Um abraço para vocês, daqui a pouquinho na live aí sobre educação. Espero que gostem, espero que participem, né? Vamos em frente, vamos juntos nisso tudo. Até mais!